59 Guild Wars capítulo 175, Bombardeia o um autor. Cotário. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site e link na descrição. O sol que se acumulava no ar chocou e intimidou todas as pessoas, independentemente da espécie. Sua presença e magnificência suprimiram diretamente todos os pensamentos de lutar ou fugir. Mas isso foi apenas por alguns segundos. O rosto de Rina ficou preto quando ela percebeu que a habilidade tinha um tempo de lançamento absurdo. 30 minutos. Isso já seria irritante no mundo real, muito menos no Boundless, onde a presença de estatísticas e itens fazia as pessoas fazerem tudo de maneira mais rápida ou inteligente. O combate que pode durar 5 minutos no mundo real pode terminar em menos de 5 segundos no Boundless. Quem iria sentar lá e esperar pacientemente que Rina terminasse? O choque e o espanto do Sol Gigante logo passaram do lado dos monstros do vazio, e eles começaram a se concentrar em Rina enquanto seu agro mudava. Agora que o exército anterior das guildas aliadas havia sido exterminado, eram os jogadores de Draco os mais próximos. Eles rugiram e correram para Draco. Os jogadores atrás deles sentiram arrepios só de ver esses monstros aberrantes sem forma concreta que só chegavam a dezenas de milhares vindo em direção a eles. Para efeito de comparação, os jogadores por trás de Draco eram apenas cerca de 1 milhão, mas ficaram intimidados por um monte de monstros que superavam em número muitas vezes. Não havia como evitar, pois eles testemunharam esses mesmos monstros destroçando um exército de quase 170 mil em segundos, quando seu número chegava a apenas 1000, na melhor das hipóteses. O problema era que muitos desses monstros continuavam a emergir do portal portátil a cada segundo que passava, piorando cada vez mais a situação. No entanto, Supernova era a única habilidade que Draco tinha com um grande AOE. Longe disso. Draco desembainhou Fragarashi e usou sua habilidade ativa pela primeira vez. O poder de Lug. Ativo 1. Poder de Lug. Balança a lâmina para baixo com força incomparável, causando 500% do dano da espada em uma grande área. Tempo de espera, 3 dias. 500% do dano da espada em uma grande área era um conceito assustador, quando se considerava que o dano prático de Draco com a espada era, no mínimo, 30 mil. Draco seguiu os movimentos da habilidade ativa, que era elevar Fragarashi ao céu e subir no ar como um anjo ascendendo ao céu. Lug era o proprietário original de Fragarashi e seu heroísmo concedeu à lâmina um status incomparável na história, bem como na realidade. Foi infundido com pedaços de sua vontade, então Draco descobriu que as ações eram semelhantes ao que ele esperava que Lug fizesse. Draco subiu a uma altura impressionante, com a ajuda da habilidade de Fragarashi de controlar o vento, e parou. Então, de repente ele girou Fragarashi no ar e gritou. Pela luz. Ele caiu no chão com força rápida, a lâmina de Fragarashi brilhando com uma energia acinzentada que parecia ser capaz de cortar um espectador apenas com sua presença visual. Draco conectou-se com a Terra, e esta energia acinzentada irrompeu como uma onda de choque por toda a Terra. Ele passou inofensivamente por jogadores e NPCs, não porque fossem imunes a ele, mas porque eram considerados aliados. Quanto aos monstros do vazio, eles não poderiam reivindicar tais benefícios com alegria. A energia da espada tomou conta deles, causando danos horríveis a cada um deles dentro do alcance. Os monstros do vazio eram imunes a ataques físicos e extremamente resistentes a ataques mágicos, então Draco imbuiu todas as suas coisas com energia etérica. No entanto, ele não fez isso por Fragarashi porque não havia necessidade. Passiva 1, Força imparável. Nenhuma armadura ou defesa pode parar esta lâmina. Não importava se alguém era imune a danos ou não, tudo seria perfurado por Fragarashi. A menos que você de alguma forma tenha adquirido uma armadura divina, mesmo se você estivesse totalmente equipado com uma armadura lendária, isso significaria merda na frente desta lâmina. Como tal, os monstros do vazio sentiram todo o dano da habilidade ativa. Menos 225 mil. Havia 4 tipos de monstros do vazio. O Void Foder com 15 mil HP, o Void Monster com 150 mil HP, o Void Killer com 1.500.000 HP e o Void Destroyer com 15 milhões HP. A habilidade única de Draco matou quase todos os Void Foder e Void Monster, enquanto danificava os Void Killers e os Void Destroyers. Seu ganho de experiência foi enorme, pois ele obteve 541% de apenas um ataque em seu nível.
Esta foi a prova de quão lucrativo seria caçar monstros do vazio em comparação com monstros normais, mas a verdade é que caçar monstros do vazio era impossível. Só se poderia caçá-los em grupo e, mesmo assim, seria necessário usar energia etérica para imbuir suas armas e armaduras. Deixando de lado o valor de um cristal de éter, onde os jogadores convencionais poderiam encontrar uma pessoa para imbuir seus itens. E mesmo que o encontrassem tal pessoa, quanto cobrariam? Nem todo mundo poderia ter um reencarnador à mão para saber sempre o que fazer e como fazer. A razão pela qual Draco ignorou todos os outros jogadores, exceto aqueles em Kamizu, profanadores e Meren, foi porque eles eram, na melhor das hipóteses, alimento. Claro, pode haver uma joia escondida em algum lugar entre eles, mas eles teriam que vir a Umbra para polir. Caso contrário, levaria séculos para que uma crescesse sozinha. Mesmo que alguém se tornasse famoso, o que quer que a base de jogadores normal pudesse alcançar depois de uma década, levaria apenas um ano. Eles vieram para o campo de batalha sabendo nada sobre seus inimigos, com armaduras típicas e armas sem imbuimento eteric. Pior ainda, a maioria de suas coisas era de classificação comum ou de nível lixo. Alguns dos melhores tinham itens incomuns, mas isso não faria diferença nessa luta. Draco colocou toda essa experiência em País da Deni, elevando-a para 1555% de 50.000%. Os jogadores que estavam com ele na batalha, os espectadores na multidão e os remanescentes das guildas aliadas ficaram muito surpresos com as ações de Draco. Em apenas um ataque, ele matou tantos monstros que pareciam imbatíveis. O que isso significa? Isso significava que ele era muito forte ou os monstros eram muito fracos. A julgar pela forma como eles destruíram um exército inteiro sozinhos, isso só poderia significar que Draco era forte demais, certo? No entanto, apenas um grupo seleto chegou a esta conclusão. Muitos raciocinaram consigo mesmos que também poderiam lidar com os monstros se lutassem com inteligência. Claro, Draco era forte, mas eles também não eram fracos. Eles também poderiam resistir, porque eram jogadores. Eles também tinham superioridade numérica sobre os monstros. Neste mundo, existiam naturalmente pessoas inteligentes e depois havia tolos. Os dois estavam presentes em qualquer reunião de seres humanos, então cada um representava seu lado de forma adequada com seus pensamentos e ações. Draco voltou para sua posição com brio e observou muitos dos outros jogadores correrem para a batalha. Ele não deu um passo à frente, e todos os membros das 4 guildas apenas assistiram com leves sorrisos. Esses jogadores de elite e especialistas ficaram para trás para observar como os jogadores profissionais inferiores que eventualmente vieram a segui-los lidavam com os monstros. Em questão de minutos, suas expressões curiosas se transformaram em horror. Os jogadores que correram para a batalha foram destruídos unilateralmente ao contato pelos Void Killers, bem como pelos novos Void Fodder e Void Monsters que chegavam através do portal a cada segundo. Eles nem foram capazes de causar dano. Todos os seus ataques foram registrados como -0 sem falhas, não importando se eram de classes de longo alcance, de corpo a corpo ou até mesmo de feitiços. Suas habilidades também se agacharam, tornando a situação muito tensa. Centenas de milhares de jogadores que atacaram o meio das entidades abissais foram mortos com um único golpe dos monstros do vazio, cuja armadura lembrava papel higiênico. Draco riu quando isso aconteceu. Muitos jogadores sofreriam penas de morte horríveis que tornariam suas contas quase inúteis. Claro, a primeira morte sob um monstro do vazio não foi tão punitiva. Foram as mortes subsequentes sob o mesmo meio que foram destrutivas. Essas entidades do reino nulo corromperam a matéria que compunha todas as coisas vivas do reino material. Umbra, Kamizu, Desecrators e Meren ficaram parados, junto com alguns jogadores inteligentes e de elite, enquanto esses grandes números de jogadores eram massacrados e punidos injustamente. Eles nem pareciam dispostos a fazer qualquer movimento para salvar aqueles jogadores, e isso arrepiou os espectadores. Tal como no mundo real, esperava-se que o partido mais forte carregasse os que estavam na base para o bem de todos nós. Quer envolvesse países, sociedades ou mesmo famílias, os mais fortes eram aqueles em quem todos confiavam, gostassem ou não. Desta forma, todos esperavam que a Umbra, a guilda número 1 sublinhado, protegesse a todos e lidasse com esta catástrofe. No entanto, Umbra ficou de lado e riu enquanto os jogadores eram despedaçados,
mesmo tendo o poder de fogo para impedir isso. Pela primeira vez desde a formação da Umbra, os jogadores finalmente entenderam que tipo de guilda era essa, bem como que tipo de pessoa era o jogador número sublinhado 1 do mundo. Quando a massa de jogadores que correram para lutar foram abatidos pelos monstros do vazio, Draco acenou com a cabeça para a noite orbitante. A Lady Bosque se tornou discreta desde que Draco retornou da missão Flora e Fauna mostrou exatamente porque ela era o objeto da obsessão do mestre da guilda. Primeiro, ela ativou uma de suas habilidades ativas mais poderosas, mas nunca antes usada. Luz do Mundo. Ativo 1. Luz do Mundo. Ativar esta habilidade permite ao usuário invocar o Olho do Céu para enviar um feixe gigante de energia luminosa. Tempo de espera: 7 dias. Nos céus acima do Sol suspenso, um olho gigante apareceu. A atenção de todos os seres vivos foi capturada por esse olho abrangente que parecia poder ver tudo. O Olho do Céu contemplou a terra com sua pupila estranhamente dourada. Seu foco pousou nas multidões de monstros do vazio no campo de batalha da Floresta Fugaz, tanto aqueles que já estavam presentes quanto aqueles que surgiram novamente. Toda a energia mundana ambiente da área invadiu o Olho do Céu, e sua pupila começou a brilhar de uma maneira estranha. Este brilho foi emitido na forma de um pilar de luz que desceu para a Terra. Foi como assistir um ataque orbital em um filme de ficção científica. Todos, exceto Draco e Rivetingnit, tiveram que proteger os olhos da luz brilhante que colidiu com a Terra. O mundo tremeu com a colisão e o próprio chão foi destruído devido ao calor do pilar de luz. Quando o brilho diminuiu e todos puderam ver novamente, eles nem conseguiram sentir o choque devido à dormência. Afinal, eles viram Draco destruir mais de 70% dos monstros do vazio de uma só vez. Então, não foi surpresa que a habilidade de Rivetingnit tenha causado quase a mesma quantidade de dano. No entanto, eles ainda perderam a calma quando perceberam a diferença no dano. Menos 10 milhões. Rivetingnit era da classe de El e ela tinha o próprio Olho do Céu para aumentar seu dano relacionado à luz em 30%. Mas como a habilidade ativa de um item épico poderia causar mais dano do que a de um item lendário. Um aumento de 30% e um aumento de 500% ocorreram em duas ligas diferentes. Olho do Céu, item ornamental classificação, épico durabilidade, 500.000 efeitos, passivo 1, amplificação de luz, magia, habilidades e técnicas baseadas em luz são aumentadas em 30%. Ativo 1, Luz do Mundo. Ativar esta habilidade permite ao usuário invocar o Olho do Céu para enviar um feixe gigante de energia luminosa. Tempo de espera: 7 dias. Nota: o Olho do Céu possuirá uma classificação de mais 3 do jogador. O aumento máximo da classificação é limitado ao rank 5. Descrição: este talismã foi criado a partir da essência condensada do Olho do Céu, um ser místico que ocasionalmente surge no mundo para purificar todo o mal. Outras habilidades podem ser desbloqueadas sacrificando pontos de experiência. 1550% dos 30.000% necessários para atualizar para a classificação lendária. No entanto, o Olho do Céu que foi convocado funcionou de forma semelhante ao antigo colar de Guinevere, no sentido de que a habilidade ativa se beneficiou de uma classificação aumentada. Relativamente. A habilidade ativa era assustadoramente dominada e parecida com uma trapaça quando os jogadores estavam no rank 1. Para evitar que fosse ridícula, ela foi limitada a ser incapaz de ultrapassar o rank 5. No entanto, uma vez que Rivetingnit alcançou o rank 7. E daí? Este era o problema com a maioria dos itens épicos. Eles eram naturalmente dominados quanto mais cedo você os adquiria, mas quando alguém alcançava os postos mais altos, eles se tornavam extremamente obsoletos. No entanto, neste momento, foi naturalmente ótimo. Ainda assim, comparado a Fragarashi, um olhar perspicaz ainda seria capaz de dizer que o Olho do Céu era uma porcaria. Fragarashi poderia ignorar 100% toda a defesa ou proteção, independentemente do tipo. Cada golpe da espada não te tratava de maneira diferente de dançar nua diante de Draco. Ele também poderia causar um dano padrão de 300% do vento em cada golpe, o que significa que a distância não protegeria você. Se você estivesse a menos de 1 metro de Draco, você apreciaria a doce carícia da presa em seu corpo. Da maneira mais difícil. E acima de tudo, ele causou 500% do dano de espada com a habilidade ativa. Ao contrário da Luz do Mundo, esta habilidade exibiria mais poder dependendo da força do próprio Draco.
Outra fraqueza foi que o poder de Lug causou danos em uma área extremamente grande, o suficiente para exterminar um exército de tamanho médio, enquanto a luz do mundo atingiu apenas uma pequena área que era aproximadamente do tamanho de um pequeno grupo de milícia. Como tal, Tvetingnit concentrou inteligentemente nos Void Killers e Void Destroyers, que eram menores em número devido à sua força. Eles eram resistentes à magia e imunes a danos físicos, mas isso acontecia apenas nas próximas duas fileiras. Contra o nível de um olho do céu de grau 4, era inconsequente. Nota do autor: fui informado de que, mais de uma vez, pulei tolamente o posto de tenente entre o posto de sargento e capitão. Este é um problema muito grande que a reconfiguração ou algo semelhante não pode resolver, então nós vou ajustar um pouco a tradição daqui para frente. Se você está tão decepcionado comigo quanto eu por cometer esse erro, repetidamente, tem um Patreon no qual você pode apoiar para me punir. Não foi o suficiente para matar os destruidores do vazio do Capitão Rank, mas certamente eliminou os assassinos do vazio do Sargento Rank sem falhar. Embora a quantidade fosse muito menor, a qualidade era muito maior. Sem mencionar que Rivetingnit ainda estava no nível 25, então ela ganhou uma enorme experiência de 1487% com seu único ataque. Ela passou do nível 25, 78% para o nível 30, 0%. Ela ganhou 15 pontos de estatísticas que colocou igualmente em Dex, LCK e End. Dex passou de 35 para 40. LCK passou de 35 para 40 e passou de 5 para 10. Assassinos normais priorizaram destreza e força, mas Rivetingnit escolheu destreza e sorte, bem como um equilíbrio igual de inteligência e espírito. Consequentemente, ela ganhou a classe Shadow Assassin. Os 1009% restantes foram enviados para o Olho do Céu, que era seu único item de crescimento no momento. Isso elevou para 2.559% de 30.000%. Os monstros do vazio tinham alguma aparência de inteligência mascarada sob aquela consciência bestial, então eles naturalmente sentiram medo do bombardeio repentino que estavam sofrendo. No entanto, eles eram como vampiros. Mesmo sabendo que a luz do sol iria queimá-los, eles não resistiram à vontade de correr e sugar o sangue de uma vítima. Com seres vivos feitos de matéria corpórea diante deles, eles não conseguiram se conter. Eles avançaram contra os membros da Umbra, bem como contra aqueles que pertenciam às outras guildas. Aqui, Draco deu um passo à frente em direção aos monstros que avançavam. Dragor rugiu e também Fragarash desembainhados e floresceram. Rivetingnit, Rambunctious Butlover, Boed, Silenqualquer, Cobra, Uno, Piran, Lovingound, Slimfat e os outros membros principais também avançaram, entrando na briga logo atrás de Draco. Aqueles que eram atacantes de longo alcance recuaram e começaram a disparar salvas, com exceção de Rina. Os jogadores corpo a corpo, porém, gritaram de excitação enquanto mergulhavam na massa de monstros, cortando e esfaqueando. Devido à pureza do Aether imbuemente, o dano dos ataques do Void Poder não ultrapassou 2.000 por acerto. Mesmo os monstros do vazio de nível especialista causaram apenas cerca de 5.000 de dano por acerto. Quanto aos remanescentes Void Killers, eles foram monopolizados pelos membros principais das 4 guildas, bem como pela Noble Soul e Gently Flower que lideraram aquela frente de batalha. Quanto a Draco e Rivetingnit, eles surgiram diretamente entre os Destruidores do Vazio, que tinham cerca de 5 milhões 15 milhões de HP restantes e começaram a liberar um poder que nunca haviam mostrado antes. Rivetingnit segurava a Chronoblade na mão direita e a Voidblade na mão esquerda. As duas lâminas tinham habilidades passivas abomináveis que deveriam estar no nível de um item lendário devido à infusão de energia etérica em vez de energia da alma. Passivo 1, Shadow Kill. Cada golpe em um ponto fraco é um acerto crítico automático. A chance de execução aumenta em 20%. Shadow Kill era o passivo do Voidblade e seus efeitos eram um sonho tornado realidade para todos os jogadores da classe assassina do mundo. Se eles atingissem um ponto fraco, eles ganhariam um crítico instantâneo e teriam uma chance padrão de 20% de executar o inimigo quando ele caísse abaixo de 30% de sua vida total. Qualquer outra chance que eles tiveram por serem assassinos, ou devido a outros itens, foi fortalecida por essa habilidade passiva. Mesmo que os pontos fracos de vários seres fossem extremamente difíceis de encontrar,
Riveting Nietzsche naturalmente tinha a habilidade e o conhecimento para poder localizá-los com o tempo. Ela desenvolveu seu controle em uma direção diferente de Draco, e seu corpo foi reconstruído por sua linhagem desde o nascimento. Ela tinha técnicas para descobrir pontos fracos. Para ser honesto, os olhos de Kaelo seriam muito mais úteis para Riveting Nietzsche do que Draco. Passiva 1, limpeza leve. Cada golpe em um ponto forte causará uma redução geral de 30% na defesa e cura será enfraquecida em 50%. A habilidade passiva da Chronoblade também foi fraudulenta, mas de uma forma diferente. Se Riveting Nietzsche atingisse um ponto forte de qualquer inimigo, que era essencialmente todas as áreas, exceto um ponto fraco, a defesa total desse inimigo seria reduzida em 30% durante a luta. Não só que qualquer cura que recebesse externamente, de um aliado, ou internamente, através de uma habilidade ou mesmo regeneração natural, seria reduzida em 50%. Isso paralisaria inimigos fortes com alta defesa e os tornaria mais vulneráveis para o Voidblade causar dano. A sinergia entre as duas lâminas foi exemplar, e foi demonstrada pela forma como suas aparições pareciam ser duas metades de um todo. Riveting Nietzsche invadiu o campo de batalha dos Void Destroyers, combatendo mais de 3 deles ao mesmo tempo e causando dano ao mesmo tempo. Neste momento, ela realmente parecia uma deusa da morte. Guild Wars capítulo 176, Bombardeio Away 2. Riveting Nietzsche se beneficiou do éter imbuemente para todos os seus itens, mas sua habilidade por si só garantiu que seria impossível para os bestiais destruidores do vazio atingi-la. Ela havia elevado seu dex tão alto que era tão ágil quanto um leopardo. Com seu controle alimentando-a com os resultados de cada movimento dentro de seu alcance ativo, era como se ela tivesse olhos na nuca. Como afirmado anteriormente, Riveting Nietzsche usou seu controle de forma muito diferente de Draco. Draco, talvez porque ele não tivesse sua linhagem ou qualquer característica notável além do controle, usava o controle como base para tudo o que fazia. Ele combinou a habilidade sensorial do vazio da perfeição e a redistribuição de força do corpo da divindade para maximizar seu poder de ataque, precisão e velocidade. Isso significava que ele dificilmente usava para sentir o que estava ao seu redor durante uma batalha, exceto no momento em que lutou contra os 5 generais no mundo real. Riveting Nietzsche, entretanto, usou o controle conforme foi projetado. Ela usou o vazio da perfeição separadamente do corpo da divindade e apenas misturou os dois ocasionalmente. Ela usou o vazio da perfeição exatamente como todos usavam uma habilidade de domínio, que era sentir ataques vindos ao seu redor para que pudessem responder assim que entrassem naquela área. Isso significava que nunca se poderia dar o salto em uma luta na noite da arrebentagem. Ela usou o corpo de divindade para manipular seu corpo de maneira que lhe permitisse estar na melhor posição em todos os momentos. Como assim? Por exemplo, se ela sentisse que 2 destruidores do vazio a estavam atacando em um movimento de pinça da esquerda e da direita ao mesmo tempo, ela torceria seu corpo em 2 direções diferentes com o controle muscular do corpo da divindade, e então usaria essa abertura para causar grandes danos aos monstros atacantes. Riveting Nietzsche também tinha suas próprias técnicas, mas a maioria delas poderia ser categorizada no tipo de movimento. Ela tinha muito poucas técnicas de combate, o que era normal quando se pensava nisso. Um assassino não foi feito para combate frontal, mas para ataques furtivos. Seria melhor para o duo maligno se unir e lutar juntos como fizeram no calabouço dos destroços subaquáticos, mas eles não pareciam querer. O problema era que se eles lutassem juntos, reuniria muitos destruidores do vazio em um só lugar e as coisas poderiam ficar desfavoráveis para os dois. Era melhor puxá-los em 2 direções diferentes e reduzir seu número lentamente. Riveting Nietzsche os atacaria primeiro com a Chronoblade e aplicaria a redução geral da defesa de 30%, bem como a cura nuclear de 50%. Isso abriu caminho para ela trazer a lâmina do vazio para a equação, o que lhe permitiu lidar com críticos instantâneos em quase todos os ataques, já que ela usou seu controle para analisar e compreender os pontos fracos de cada um dos destruidores do vazio. Seu dano base era atualmente de 700. Não havia como evitar, já que seu status de força era muito menor do que o de Draco, que havia aumentado dele para 30. Não só isso, mas Draco também tinha fraudulenta Dragon Soul que aumentou suas estatísticas de combate por um fator de 10. Se Draco não fosse retido por seu rank, ele seria capaz de causar quantidades absurdas de dano,
quase no nível de uma entidade de nível 4. Riveting não tinha nada de Opacin, mas isso significava que ela não tinha buffs. Anel Abissal, item ornamental classificação, lendário durabilidade, 1.000.000 efeitos, passivo 1, King of Noct. Todos os atributos são aumentados em 70% durante a noite em uma área sem luz. Cada ataque que atinge o usuário tem 30% de chance de errar, apesar de sua precisão. Passivo 2, Mortalha das Trevas. Uma camada permanente de escuridão cobre sua forma, tornando 300% mais difícil de detectar em modo furtivo e 70% resistente a ataques do elemento escuridão. Ativo 1, Puxão Abissal. Abre um buraco de minhoca até o abismo que engole todos os inimigos ao alcance. Tempo de espera, 1 dia. Nota: o alcance máximo de sucção é de 300 metros no Rancon. Nota: as metas máximas de sucção são 100 no Rancon. Outras habilidades só podem ser desbloqueadas ao atingir um nível de classe superior. O Anel Abissal teve os melhores efeitos para um assassino que Riveting e Draco já tinham visto. A primeira passiva aumentou seus atributos em quase o dobro do valor se não houvesse luz na área. Como já era de manhã, Riveting não pôde aproveitar esse benefício. No entanto, o outro benefício desta passiva era que cada ataque que realmente se conectasse com ela tinha 30% de chance de errar. Isso foi uma bênção para arrepiar, porque significava aproximadamente que cada golpe que você fizesse contra ela tinha um 3 de chance de errar. Se alguém acrescentasse sua evasão e habilidade naturais, isso significava que teria mais sorte em acertar Draco do que em Riveting. A segunda passiva proporcionou-lhe imensos benefícios se ela participasse de atividades furtivas, e até lhe deu uma resistência absurda aos ataques do elemento escuridão. Quanto à habilidade ativa, ela desempenharia um papel em breve. Ainda não era hora de usá-lo, devido ao seu longo tempo de espera. Riveting também tinha as seguintes habilidades para ajudá-la. Assassinar, habilidade ativa efeito. Apunhala um inimigo com menos de 15% de saúde com 5% de chance de executá-lo se ele estiver dentro do seu rank. Se a execução falhar, cause 200% de dano. Tempo de espera, 10 minutos. Shadow Tendrils, habilidade ativa efeito. Invoca gavinhas sombrias para prender, perfurar ou assediar um alvo inimigo. Gavinhas duram enquanto você tiver mana para queimar e consumir 10 de mana por segundo. Tempo de espera, 7 minutos. Shadow Veil, feitiço ativo em grande escala efeito. Um véu de sombra envolve o campo de batalha, reduzindo a visibilidade e a precisão de todos dentro em 30%, a menos que sejam aliados do lançador. Duração, 1 minuto. Tempo de espera, 72 horas. Pés de nuvem. Habilidade passiva velocidade de movimento mais 20%, velocidade de ataque mais 10%. Revenger. Habilidade passiva dano de arma mais 20%, dano mágico mais 20%. Speedbreak. Habilidade passiva efeito. Inimigos até 100 metros de você têm velocidade de movimento reduzida em 10%. Claw Fate e Revenger eram habilidades de classe 1 comum Revenger que eram simplesmente incríveis. Sua utilidade cresceu com o proprietário das habilidades, pois elas davam aumentos percentuais em vez de numéricos. Speedbreak era uma habilidade passiva incomum da classe Shadow Assassin. Permitiu-lhes controlar um campo de batalha, limitando as velocidades de movimento do inimigo. Assassinar era uma habilidade comum das classes assassinas. No entanto, como Shadow Assassin, ela se beneficiou de ter uma versão atualizada dele. Embora possa parecer fraco em comparação com a passiva de 20% do Voidblade, ainda assim era uma loucura. Essa habilidade tinha sido o segredo do sucesso de Riveting e de todos os outros Shadow Assassin. Contanto que o inimigo estivesse dentro do seu rank e tivesse 15% de vida, eles poderiam tentar executá-los a cada 10 minutos. Contra um chefe particularmente poderoso do Captain Rank ou algo semelhante, essa habilidade exibia poder extremo. Shadow Tendrils era uma habilidade incomum da classe Shadow Assassin que funcionava como controle de multidão. Ela poderia manter os tentáculos e direcioná-los como quisesse, desde que tivesse mana para queimar. Então Riveting usou a habilidade para manter sob controle o último destruidor do vazio dos 3 que estavam lutando contra ela. Shadow Veil era um trunfo de habilidade rara que era um feitiço ativo em grande escala, assim como Armagedon. No entanto, o Armagedon pertencia à categoria do fogo, enquanto o Véu das Sombras pertencia à categoria das trevas.
Ao contrário de Rina, que tinha uma classe piromancia comum, normal, Rivetingnicht tinha uma classe incomum, oculta que era focada na escuridão. Mas como isso foi relevante? Afinal, todos precisavam se esforçar para dominar qualquer elemento ou campo pertencente ao feitiço ativo em larga escala, certo? Isso era verdade até certo ponto. Porque as classes ocultas eram tão valorizadas? Porque a Umbra incluiu isso em sua lista como algo necessário para se tornar elegível como membro principal. O que havia de tão especial nas classes ocultas? A resposta a esta pergunta seria descoberta em breve. Rivetingnicht estava guardando esse feitiço ativo em grande escala para um momento oportuno, assim como Draco estava guardando o Armagedon para mais tarde. Menos 1092. Menos 3276. Seu dano com a Jornoblade foi bastante impressionante para uma classe de assassino no Rancon. Seu dano com a Voidblade, porém, foi totalmente fraudulento. Devido à natureza de receber críticos a cada golpe, ela até atingiu o dano base de Draco a cada golpe. Não se deve esquecer que Draco tinha muitos itens e habilidades que aumentavam seu dano, por isso ele era tão forte. Rivetingnicht tinha apenas um item épico, além das lâminas caóticas, e um lendário, mas ela conseguia lidar com isso. Para efeito de comparação, Gently Flower e Noble Soul causavam 300 ou um pouco mais de dano cada um com cada golpe. Os outros membros da Umbra estavam ainda abaixo disso, apesar de seu poder e habilidade. Não que eles fossem fracos, mas seus inimigos eram muito fortes e suas acumulações não eram tão potentes. Os membros principais da Umbra, entretanto, causaram quantidades surpreendentes de dano que facilmente ultrapassaram Gently Flower e Noble Soul. Afinal, eles tinham itens épicos que Draco e Rivetingnicht distribuíram generosamente. Como tal, todos estavam fazendo grandes progressos em suas frentes de batalha. As 4 guildas naturalmente estabeleceram grupos com uma distribuição ideal de classes, para que todos pudessem desfrutar de uma saudável partilha de experiência. Como quase todos os Voidfodder e Voidmonsters foram abatidos por Draco, o restante era em número pequeno o suficiente para os membros da Umbra, Miren, Kamizu e Profanadores lidarem. Eles ganharam níveis enquanto lutavam, já que o ganho de experiência para monstros do vazio mortos era muito grande. Mesmo estando em grupos, cada um deles ganhou quase 25% de experiência por morte de um monstro Voidfodder. Eles também tinham níveis mais baixos do que esses monstros, pairando por volta do início dos anos 20. Eles sofreram com a supressão de nível, mas suas habilidades e sinergia compensaram essa fraqueza. Combatendo os monstros do vazio de nível especialista, que tinham 150.000 HP, estavam os membros avançados e especialistas das 4 guildas. Eles se uniram e lidaram com cada monstro individualmente, eliminando-os de forma lenta, mas profissional. Os membros do Umbra assumiram especialmente a liderança, pois foram treinados pela Rivetingnicht. Tornou-se um acordo tácito entre as 4 guildas de que elas ouviriam as instruções dos membros da Umbra. Os membros do Umbra também mostraram sua coragem liderando habilmente seus próprios grupos, bem como os membros de suas guildas parceiras, para ter sucesso em cada batalha. Claro, nem tudo era rosado e pêssego. Algumas pessoas foram prejudicadas em uma polegada de suas vidas, seja devido a uma química áspera ou a um erro descuidado, e os curandeiros de seus grupos seriam forçados a desperdiçar mana precioso curando-os. Felizmente, com a forma como eles se dividiram cuidadosamente e perseguiram alvos em seus níveis relativos de habilidade, nenhum membro deles morreu neste confronto. Ainda, o fato de o número de monstros que eles tiveram que enfrentar no seu nível ser muito menor também ajudou. Quanto aos membros principais das 4 guildas, assim como Gently Flower e Noble Soul, eles foram completamente pressionados pelo sargento classificado como Void Killers, que tinha 1.500.000 HP. Felizmente, uma grande quantidade deles foi removida pela Rivetingnicht, mas isso não significava que os monstros sobreviventes, e que chegavam, fossem fáceis de lidar. A única coisa que os salvou de serem eliminados foi a cura especializada de Armspring e Sublime Notion. Os dois curandeiros eram verdadeiros modelos da classe de cura, o Armspring graças aos ensinamentos de Rivetingnicht, lições que ela teve com base em seu conhecimento da futura Sublime Notion. E Sublime Notion por quê? Bem, ela era a futura Sublime Notion. Armada com o lendário Tomo da Cura, sua presença foi como o advento dos deuses. Tomo da Cura, Tomo Classificação,
Lendário durabilidade, 1.000.000 efeitos. Passivo 1, bênção. A cura concede ao beneficiário um buff a cada lançamento que dura 30 segundos. Passivo 2, dissipar. A cura remove todas as sequelas, status negativo ou doença, independentemente da origem. Ativo 1, curar a terra. Execute um feitiço de cura definitivo que cura todas as doenças de todos os tipos para grupos aliados e neutros dentro de uma zona de área. Isso inclui objetos inanimados. Tempo de espera, 3 meses. A quantidade de cura não aumentou de forma alguma, mas a qualidade dela foi absolutamente incrível. A primeira passiva permitiu que ela concedesse um buff a cada cura que fizesse. Sublime Notion não apenas restauraria sua saúde, mas ela poderia abençoá-lo com buffs aleatórios como 10% de aumento de dano por 30 segundos, 50% mais cura na próxima cura, 10% maior defesa por 30 segundos, 10% maior evasão por 30 segundos e mais como este. Esses buffs sempre duravam exatamente 30 segundos, então se Sublime Notion lançasse outra cura, eles ganhariam um buff adicional por esse período de tempo. Isso naturalmente fortaleceu o partido quanto mais eles foram prejudicados. A segunda passiva removeu todos os danos ocultos e eliminou os efeitos de status. Só com isso, Sublime Notion poderia abrir sua própria igreja ou hospital e ser reverenciada em todo o país por todos os NPCs. Sua cura seria tão boa quanto viver na cidade-estado de Vita, ou até um pouco melhor. Por exemplo, embora ela pudesse não ter sido capaz de remover o menor como incurável que Draco havia colocado tolamente em si mesmo, ela não teria problemas com um menor coma crítico que normalmente exigiria uma visita à Igreja da Luz. Isso significava que o dano que os Void Killers causavam devido à sua natureza antimatéria era removido a cada cura, evitando que os jogadores se tornassem mais fracos à medida que a batalha avançava. Wormspring também tinha alguns feitiços de cura malucos que eram exclusivos da classe Olimancer. Todos eles foram comprados para ela pela Rivet Ignite, e a linda garota queria mostrar à irmã mais velha que ela não era um investimento desperdiçado. Noble Elite, Stave, somente Olimancer. Classificação, raro velocidade de cura, 13 cura, 135 a 256 efeito, maestria de cura mais 20, aumento de cura mais 40%. Ela também usou este cajado raro, que foi o primeiro item que ela ganhou seguindo Ladibos. Como era de se esperar, os itens restritos de classe eram ligas mais fortes do que outros itens do mesmo rank. Por que isso aconteceu? Assim como as classes mágicas ofensivas como Pyromancer, Cryomancer, etc. tinham uma habilidade de ataque automático que não consumia mana, mas era muito fraca. As classes de cura também tinham uma habilidade de autocura. No entanto, esta mecânica era limitada apenas aos jogadores. Além disso, a maioria das classes de cura tinha um valor de cura automática de 30 a 60 por segundo. Isso não foi realmente impressionante considerando que atualmente os jogadores médios tinham mais de 10.000 HP. Se uma pessoa com tal HP fosse atingida e baixada para a zona vermelha, levaria 165 segundos para curá-la de volta à saúde total na cura automática. Isso já supunha que eles obtivessem consistentemente a quantidade máxima de cura. Em um grupo de 4 a 5 pessoas, isso seria absolutamente inútil. Então a maioria dos curandeiros tinha que compensar e confiar em suas habilidades. Essas habilidades vieram em uma das duas versões. Havia aqueles que tinham cooldowns muito baixos, ou às vezes nenhum, o que tinha um custo alto, levando-os a beber poções de mana como se fosse refrigerante. Depois havia aqueles do tipo oposto, que quase não custavam mana, mas tinham um tempo de espera muito longo. Normalmente, Growlpeals e Growlpebuffs pertenciam a essa categoria. Como gerenciar o consumo de mana com curas oportunas era o equilíbrio que todo curador precisava focar e dominar. Sublime Notion, graças à sua experiência em outros jogos, foi mestre nesse aspecto. Isso mostrou como ela foi capaz de curar a todos a tempo, sem parecer tensa. Sua mente era ótima, e era por isso que ela conseguia conciliar facilmente muitas tarefas administrativas. Aqueles curandeiros da Umbra, bem como das outras guildas, na verdade se sentiam pálidos em comparação, mas observar o trabalho dela proporcionou grandes benefícios para eles. Ela calculou corretamente quando usar um feitiço de cura e quando usar a cura automática. Ambos os tipos, feitiços e cura automática,
estavam na mesma categoria de cura. Então os benefícios do item lendário eram ainda mais incríveis. No entanto, o Armspring poderia combinar com ela, mesmo que ela tivesse significativamente menos sutileza. Não porque ela fosse um prodígio, embora com mais treinamento fosse provável que ela se tornasse um, mas devido à sua classe e a esta mesma pauta, concedeu uma velocidade de cura de 13. Isso significava que o Armspring poderia lançar curas 13 vezes mais rápido do que a média. Nota do autor: fui informado de que nunca expliquei o valor ATIC SPD em itens raros e abaixo. Sinto muito por essa confusão. Basicamente, velocidade de ATIC é a velocidade básica do mundo real para fazer uma ação com uma arma. Então, se você vir uma velocidade de ataque de algo como 7 ou 8, significa que uma pessoa pode balançar aquela arma 7 ou 8 vezes mais rápido do que no mundo real. Sinto-me envergonhado, pensando que afirmei continuamente que as batalhas no jogo eram 100x mais rápidas do que no mundo real, sem realmente explicar isso. A estaca também deu a ela uma faixa de cura automática fraudulenta, que estava na casa das centenas. Se um curandeiro típico precisasse de 165 segundos para restaurar a saúde de um jogador médio, o Armspring só precisava de 40 segundos para fazer o mesmo. Depois, houve o efeito do cajado que aumentou sua cura em 40%. Este foi o verdadeiro benefício do cajado que o tornou maior do que qualquer outra arma rara para a cura devido à sua natureza de classe bloqueada. Tanto as curas automáticas quanto as curas baseadas em habilidades de Armspring foram 40% mais fortes, o que significa mais cura realizada pelo mesmo custo de mana. Se Sublime Notion era quem impedia os jogadores de serem enfraquecidos, então o Armspring era quem os mantinha vivos. O mais surpreendente foi que, quando os dois sincronizaram suas curas, eles trabalharam em conjunto, em vez de um sobre o outro. Isso os ajudou a conservar mana e aumentou muito sua eficiência. Rambunctious Butlover continuamente buffou o grupo com seu alaúde, enquanto ele usava sua habilidade rara que drenava toda a sua resistência e era um lançamento contínuo que o deixava vulnerável, mas os efeitos foram ótimos. Anúncio de área local da missão de emergência. O jogador Rambunctious Butlover aumentou o moral de seus aliados através da música. O inimigo é intimidado por seu poder lírico. Todos os jogadores, ataque mais 50%, defesa mais 70%, velocidade mais 20%. Todos os inimigos, ataque menos 50%, defesa menos 70%, velocidade menos 20%. Isso foi como dar asas a um tigre. Guild Wars capítulo 177. Bombardeio ao E3. O número de monstros do vazio mortos pelos membros das 4 guildas ultrapassou as centenas após 5 minutos de intenso combate ininterrupto, e os membros estavam se beneficiando muito com isso. Até mesmo os membros básicos de cada uma das 4 guildas alcançaram o nível 25. Enquanto isso, aqueles dos escalões mais altos estavam se aproximando do nível de Draco e Rivetingid. Era inevitável que eles fossem superados, por enquanto, já que a dupla maligna estava ocupada colocando toda a experiência adquirida em seus itens de crescimento. Rivetingid tinha apenas um, então ela estava fazendo grandes avanços para atualizar o Olho do Céu, em comparação com Draco, que colocou um pouco no Paidadden e um pouco no Mjolnir. Porque Draco fez algo que parecia tão contraintuitivo. Não deveria ser senso comum focar em um e enviá-lo para o próximo nível antes de começar com outro. O que houve com esse ato estúpido de espalhar a experiência? O problema era que se Paidadden e Mjolnir atingissem o rank lendário, Draco não seria capaz de usar nenhum deles. Que piada! O primeiro passivo de cada item atualizou automaticamente os reagentes para a classificação correspondente do item. Não importava se Draco gostasse ou não, os itens seriam atualizados se usados em conjunto com eles. Embora as pessoas geralmente matassem pela oportunidade de ter acesso gratuito a itens lendários, sem a habilidade necessária eles seriam tão úteis quanto o ouro para um homem sedento no deserto. Basta olhar para o tumulto que ela passou ao fazer as lâminas caóticas. Ele literalmente destruiu seu braço com cada golpe do martelo, e se não fosse por alguém do calibre de Kari curando, ele levaria séculos para forjar pelo menos um item. Além disso, se não fosse por sua tolerância à dor, bem como pela capacidade de seu controle de permitir desligar os receptores de dor, ele ainda não teria sido capaz de trabalhar em itens épicos. Quanto à alquimia, o sujeito teve muita sorte porque seu estado de ser lhe permitiu manipular a energia mundana em grandes quantidades.
Ele poderia até controlar diretamente a energia etérica, mas apenas em pequenas quantidades. Ainda assim, se ele errasse, o caldeirão explodiria diretamente, o que o mataria com certeza, e o que é pior, diminuiria a durabilidade de Paerda Deni. Porque Draco não trouxe o arco Alkei e a flecha Poenix-Cri para bombardear as multidões de monstros do vazio. Afinal, a flecha foi praticamente construída para batalhas em larga escala, principalmente com aquela habilidade passiva Sonic Cri. Foi porque a durabilidade já havia sido danificada pela Riveting Nid. Mesmo sendo apenas 100 mil em 1 milhão, ainda era muito perigoso. Draco não conseguiu consertar itens épicos ou lendários. Reparar era uma nova mecânica amaldiçoada introduzida na atualização e funcionava de maneira muito diferente de como funcionava em outros jogos Fever. Assim, ele se agarrou a Dragorujo e Fragarashi para a luta. Draco foi como o advento do verdadeiro deus da espada. Suas lâminas se moviam tão rápido e graciosamente que os raios que deixavam para trás eram lindos. Observá-lo lutar realmente fez os jogadores espectadores sentirem admiração e entusiasmo. Draco não era um espadachim típico que lutava no estilo ocidental, que enfatizava o trabalho dos pés e das lâminas. Ele misturou com o estilo oriental, que dependia de técnica, previsão e acrobacias, com a antiga escola de esgrima. Nota do autor: nerds da espada, por favor, parem aí. Tenham piedade da minha alma ignorante. As artes marciais em 2065 são muito diferentes da era moderna devido ao aumento da aptidão com os motis, então seus estilos evoluíram ligeiramente. Por favor, tenha paciência comigo. Ele também usou o controle para se mover de maneiras desumanas para complementar sua esgrima, enquanto Riveting Nid, e a maioria dos usuários do controle, o usou defensivamente com mais frequência para fugir. A ambidestria era um fundamento básico para qualquer um que tivesse desbloqueado o corpo da divindade. Então não era surpresa que Draco pudesse usar ambas as espadas como se estivessem em sua mão dominante. Riveting Nid quitou 3 Void Destroyers enquanto Draco também quitou o número exato. O nível de habilidade deles era, relativamente falando, em nível uniforme, então ambos exibiam a mesma destreza, o que chocou os espectadores. Menos 40 mil. Menos 120 mil. Draco causou 4 mil de dano com suas lâminas agora que estava dando tudo de si. Seu dano normal era de 3.000 a 3.500, mas ele estava usando seu controle para maximizar todos os seus ataques. Em essência, ele estava usando a versão básica de sua técnica do espadachim, que ainda não tinha nome. Com a habilidade passiva Espada da Vitória Prometida, o dano de sua espada de uma mão foi aumentado em 10 vezes. Como tal, seu dano base com Dragorujo atingiu 40 mil por acerto. Esta foi uma quantidade incompreensível em comparação com Riveting Nid, que estava recebendo menos de 5 mil de dano com um único ataque. Sem mencionar Fragarashi, que era ainda mais demoníaco. Com ele, os 40 mil de dano foram beneficiados pelo passivo Rei do Vento, que causou 300% do dano do vento. Os Destruidores do Vazio já haviam perdido 10 milhões de HP com o ataque do Olho do Céu, deixando-os com apenas 5 milhões de HP no total. Se Draco continuasse assim, ele mataria um único Destruidor do Vácuo ferido em 32 golpes. Com sua velocidade de ataque aumentada por seu controle, sua própria classe Vingador, suas passivas de classe Vingador, suas outras passivas e suas estatísticas, Draco era como um tornado. No entanto, os Destruidores do Vazio eram monstros do Capitão Rank que eram temidos por um bom motivo. Deixando de lado suas várias imunidades, suas estatísticas básicas estavam um rank acima do que deveriam ser e pareciam mais entidades de rank principal. Em essência, Draco sentiu como se estivesse lutando contra dragões de metal em miniatura, só que felizmente eles não tinham a habilidade de usar habilidades nem mostravam qualquer inteligência real. Caso contrário, ele seria extremamente pressionado. Ele estaria mentindo se considerasse a situação atual fácil. A diferença entre o dragão de metal de então e esses monstros do vazio de agora era que ele não precisava se preocupar muito com os golpes do dragão de metal porque eles eram do mesmo elemento. Porém, nenhum item, exceto a chave do abismo e o tomo da cura, ou estado de ser, além do divino, seria capaz de permanecer ileso diante da energia abissal. Como tal, ele teve que permanecer intocado, especialmente agora que tudo ganhou uma classificação de durabilidade. Até mesmo Dragorujo tinha uma classificação de durabilidade,
E se fosse arruinado, isso aconteceria, a menos que ele se tornasse um grande mestre ferreiro. Os monstros do vazio eram rápidos e confiavam em seus instintos para lutar. Isso forçou Draco a se esforçar para lidar com 3 deles ao mesmo tempo. Pior ainda, mais monstros do vazio continuavam saindo do portal. Enquanto mais de 40% eram Void Foder, 30% eram Void Monsters e 20% eram Void Killers, os 10% finais eram mais Void Destroyers. A quantidade deles era impressionante e quebrou o equilíbrio do jogo. Mas aconteceu? O que você esperava de uma missão de classe apocalíptica? Se houvesse 1 ou 2 destruidores do vazio, porque os poderes do rank 7 precisariam se preocupar? Eles não poderiam simplesmente pousar nas planícies arruinadas de Derion e esmagá-las até virar pasta. A ameaça dos monstros do vazio ao mundo não reside em sua invulnerabilidade dentro das próximas 2 fileiras da maioria dos ataques, mas em sua capacidade de corromper a matéria, bem como em seu número. O reino abissal estava repleto de monstros do vazio e aqueles que chegaram eram apenas os membros mais fracos. Eles eram quase infinitos em número e continuavam se espremendo para sair do buraco que Draco havia feito nas planícies arruinadas de Derion. Os novos destruidores do vazio foram quase unilateralmente para Draco porque ele representava a maior ameaça. Rivetingnicht estava gerenciando sua frente de batalha muito bem, mas seu dano estava dentro do razoável. Ela levaria alguns minutos para matar um destruidor do vazio, ao contrário de Draco, que já estava prestes a matar um. Habilidade de espada 265, Lotus. Draco moveu ambas as espadas em um padrão complexo e rápido, maximizando sua velocidade em uma fração de segundo enquanto dava dezenas de golpes de ângulos absurdos que pareciam sem sentido. No entanto, quando o vento forte devido à força de seus movimentos rápidos diminuiu, pode-se ver a forma de um lindo lótus esculpida no corpo do destruidor do vazio que estava à beira da morte. Seus olhos se arregalaram, incapazes de entender o que aconteceu, mesmo quando ele se transformou em Pichels e desapareceu. Draco ofegou levemente, pois havia consumido muita energia com isso. Suas habilidades com espada acima de 200 eram extremamente intensas no corpo, pois foram criadas quando ele estava nos postos mais altos, com mais poder e mais resistência. Ele poderia realizá-los agora por causa de seu corpo reconstruído e sua herança do demônio com chifres, que lhe dava resistência desumana, tanto na cama quanto fora da cama, mas também parcialmente devido à sua herança do deus serpente. Draco recebeu uma experiência impressionante de 3.645% ao matar um destruidor do vazio, que tinha basicamente 36 níveis. Por que foi tão alto? Em primeiro lugar, ele estava em um nível inferior. Ele causou tanto dano aos destruidores do vazio, apesar da supressão de nível, devido ao seu estado de ser, itens e sua habilidade. Em segundo lugar, os destruidores do vazio estavam no rank capitão, mas tinham o poder de fogo de um monstro enfraquecido do rank principal. Como sempre, a regra de ouro de maior esforço igual maior recompensa estava sendo mantida pelo sistema. Em terceiro lugar, este era um monstro-chefe inimigo que deveria ser caçado por um grupo de 100 homens no rank 1, nível 50 que eram pelo menos profissionais. Esses profissionais também teriam que estar totalmente equipados com todos os itens incomuns ou mais poderosos e sem falar que tudo teria que ser imbuído de Ether. Em quarto lugar, e mais importante, presumia-se que a experiência deste monstro fosse compartilhada por um grupo de centenas de pessoas. 3.645% distribuídos uniformemente por 100 pessoas representariam apenas 36,45% de experiência por pessoa. No entanto, nas mãos de um homem, naturalmente tornou-se extremamente insano. Esse era o problema com os reencarnadores. Na verdade, esse era o problema de qualquer pessoa talentosa. Eles podiam fazer coisas que iam além do esperado e monopolizar as recompensas destinadas a muitos como um único indivíduo. Draco colocou 1000% daquela doce experiência no Mjolnir, elevando-a para 3000% de 50.000%. Os 2.645% restantes foram enviados para Pair da Deni, elevando-o para 4.200% de 50.000%. Os destruidores do vazio restantes rugiram e aumentaram a intensidade de seus ataques contra ele, e seu número aumentado realmente o fez começar a suar. Rivetingnicht estava amarrada em uma batalha estável, então ela não poderia ajudá-lo. No entanto, esta era a noite Riveting da qual estávamos falando. Essa mulher era habilidosa,
Linda é muito mortal em todos os momentos, mas quando alguém mexia com Draco, ela voltava ao seu estado yandere natural. Como você ousa? Ela gritou loucamente, quando um vórtice apareceu na área diante de seus olhos. Seu olho abissal compartilhava o mesmo nome dos monstros, mas eram duas coisas diferentes. O abismo, em Bondless, era um lugar de nihilidade e antimatéria. O abismo, na linhagem de Rivetingnicht, era essencialmente uma escuridão sem fim, o tipo de lugar que alguém imaginava quando pensava em um abismo. Izanagi. Um buraco de minhoca apareceu na área ao redor dos destruidores do vazio que estavam atacando Draco. Sua sucção geralmente era fraca quando Rivetingnicht a usava antes, mas agora que sua linhagem havia melhorado, ela exercia uma força muito maior. Essa interrupção forçou os destruidores do vácuo a ficarem parados e concentrarem seu poder em permanecer parados, ao invés de atrapalhar Draco. Isso permitiu que ele lidasse com os outros dois que tinham menos de 5 milhões de saúde restantes, seus ataques aproximando-os rapidamente da morte. No entanto, eram os Void Destroyers que Rivetingnicht estava lutando contra adereços em um palco. Eles naturalmente aproveitaram essa abertura que ela criou para realmente acertá-la, e Rivetingnicht tossiu sangue. A maioria de seus ataques continuava aparecendo como senhorita, devido à sua alta taxa de evasão como assassina e o anel abissal. No entanto, os poucos que pousaram realmente a levaram ao limite. Ela teve que simultaneamente lançar uma barreira de luz ao seu redor enquanto mantinha Izanagi, e isso engoliu a energia de sua linhagem e se concentrou tão rapidamente como água escorrendo pelo ralo. Uma pureza de linhagem de 90% era incomparável aos seus antigos 80%. Com seu treinamento extremo e grande habilidade em sua linhagem, ela foi capaz de utilizar esse impulso para aumentar sua destreza e, ao mesmo tempo, diminuir seu desperdício. Izanagi, que anteriormente consumia 250 BP, Bloodline Points, agora devorava apenas 200 BP por lançamento e drenava continuamente para uso contínuo. No entanto, usar a barreira de luz em cima disso naturalmente tornaria sua concentração estável, levando a um maior desperdício. Ela sofreu 7.000 de dano em cada golpe e o efeito da antimatéria fez com que suas células começassem a se degradar. Mesmo que ela tenha usado cura instantânea para recuperar 15.000 de seus 16.000 HP após 2 golpes, ela ainda foi para o vermelho logo depois de outros golpes. Eva, pare. Draco rugiu. Ele sabia que estava em uma situação difícil, mas preferia morrer primeiro do que deixar Rivetingnicht sofrer por sua causa. Primeiro de tudo, ele tinha maneiras de aliviar um pouco o perigo, então a reação dela foi um pouco irracional. Rivetingnicht estremeceu quando Draco gritou e sua loucura foi suprimida quando ela retirou Izanagi, usando Short Blink para criar uma pequena distância antes de tomar uma poção Angelus Kiss. Eles tinham menos de 10 deles restantes após a batalha com o Metal Dragon. Draco não tinha conseguido fazer mais devido às limitações de tempo. Ele inicialmente planejou fazê-lo após a atualização 1, mas Kyong que destruiu Paidadani em uma demonstração de domínio. Então, os dois quase lutaram em um ringue de luta livre falso antes de tudo mudar devido ao evento Abyss. Depois disso, ele estava ocupado com outras coisas e adiou porque havia subestimado francamente a ameaça da guerra de guildas quando manipulado por entidades de rank 7. A saúde e a energia da linhagem de Rivetingnicht foram restauradas ao máximo. Ela não pôde receber cura ou buffs de Rambunctious porque eles estavam longe daquele grupo, para evitar interferências. A mesma coisa aconteceu com Draco. Rivetingnicht respirou fundo e usou Void Slash e Jorno Slash juntos. Nota do autor, Doravante. As habilidades ativas de ambas as armas foram alteradas de Void Blade e Jorno Blade para Void Slash e Jorno Slash. Ativo 1. Corte do vazio. Envia uma onda condensada de energia do vazio na forma de um corte que causa 100% de dano de vazio. Tempo de espera, 1 minuto. Ativo 1. Corte crono. Envia uma onda condensada de energia crono na forma de uma fatia que causa 100% de dano crono. Tempo de espera, 1 minuto. Ela ainda não as tinha usado individualmente porque funcionavam melhor juntas e porque ela estava testando a utilidade das duas lâminas com seu estilo de luta. Eles funcionaram extremamente bem, e agora que ela tinha certeza que essas lâminas épicas eram perfeitas, ela poderia começar a desencadear o inferno sobre esses destruidores do vazio. Tivoid e Jornos Lazen se uniram no ar para formar uma nova onda que era incolor e aparentemente sem forma.
Todos os seres humanos na área estremeceram quando sentiram a energia do caos e seus genes começaram a se agitar. O destruidor do vazio que foi atingido pela onda do caos ficou chocado ao descobrir que metade de seu corpo havia se transformado em água. Isso foi surpreendente porque ele passou de uma entidade que era antimatéria para matéria real devido à natureza do caos. A energia do caos era naturalmente maior que a energia abissal, então seu elemento nativo não poderia protegê-los. O destruidor do vazio gritou quando a metade antimatéria de seu corpo corroeu a metade agora transformada em matéria de seu corpo e vice-versa. 1000. Menos 3000. Menos 5000. Menos 10.000. Menos 50.000. Menos 100.000. Menos 300.000. Menos 1.000.000. Menos 3 milhões. O dano continuou se acumulando enquanto as duas metades do corpo se devoravam. Todos, do jogador ao NPC e até mesmo os monstros do vazio, ficaram arrepiados com essa visão. Não importava quem você fosse, ver uma entidade morrer por consumir-se era uma visão traumática. Rivetingnight ganhou 3.645% de experiência que ela colocou no olho do céu, elevando-o para 5.195% de 30.000%. Era muito provável que ela pudesse evoluí-lo para o rank lendário através desta missão de emergência. Então Rivetingnight correu para a batalha com os outros dois destruidores do vazio que agora estavam um pouco mais hesitantes em realmente lutar contra ela. Embora fossem bestiais, ainda sentiam que ela era uma presa difícil de lutar. No entanto, eles não recuaram, optando por combatê-la de frente. Rivetingnight também não se conteve mais. Ela imbuiu suas lâminas com sua energia luminosa e usou para aumentar seu dano contra os destruidores do vazio restantes. Depois de 1 minuto, o tempo de espera de ambas as habilidades ativas aumentou. Ela então enviou outra onda do caos na hora certa que se conectou com outro destruidor do vazio. Só isso. Tornou-se maior de um lado, enquanto a outra metade era do mesmo tamanho. Os efeitos do caos foram aleatórios, pois essa era a natureza do conceito. Era como abrir uma caixa misteriosa a cada vez e a primeira vez tinha sido apenas uma coincidência. O disforme Void Destroyer lutou para lutar e foi facilmente alvo de Rivetingnight. Enquanto Rivetingnight abusava de suas duas habilidades ativas para criar uma onda de caos a cada ataque, Draco estava atualmente enfrentando 9 destruidores do vazio. Ele estava extremamente estressado e ultrapassou seus limites, mas gostou disso. Assim que o 10º destruidor do vazio decidiu atacá-lo durante a noite em Riveting, ele sorriu. Mesmo que ele estivesse sendo reprimido brutalmente neste momento, Draco estava realmente feliz. Por quê? Porque ele agora poderia usar uma das habilidades que ele estava morrendo de vontade de estrear desde que a pureza de sua linhagem aumentou para 99%. Ele originalmente planejou usá-lo para dizimar as guildas aliadas como uma lição e, embora pudesse parecer grandioso, usar o Destruidor do Vazio como trampolim funcionaria infinitamente melhor. Draco queimou cada pedacinho de sua BP aumentada para lançar esta técnica absolutamente poderosa. Ele esticou os braços para os extremos de cada lado, sorrindo como se os anjos estivessem concedendo bênçãos do céu sobre ele. No entanto, esta cena sagrada foi arruinada por um portal negro gigante que apareceu acima de sua cabeça. Este portal era do tamanho de uma casa grande e o que havia além dele parecia impalpável. No entanto, todos os olhos saltaram das órbitas quando viram o que aconteceu. A cabeça de um dragão negro gigante emergiu lentamente do portal, seus olhos vermelhos brilhando de orgulho e superioridade. Ele chegou ao meio do pescoço e abriu bem as mandíbulas. A energia mundana de toda a floresta fugaz foi arrastada para a área antes de sua boca, formando um pequeno orbe negro que parecia quase inofensivo à primeira vista. Quando o orbe da destruição foi disparado contra os destruidores do vazio, os jogadores do Boundless concordaram unanimemente que nunca seriam capazes de se igualar a Draco em suas vidas. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.